Bom dia, paz do Senhor Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus, amém. E assim, se estamos bem, vamos ficar melhor ainda, com tudo que nós já temos ouvido aqui, graças a Deus, da parte do nosso Deus. Que você possa, neste momento, partilhar mais um tanto, mais uma porção, mais um tamanho daquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a tua semana, e que está no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Nós vamos ler hoje o capítulo 5, e vamos ler a partir do verso 13, amém? Mateus 5:13, e vamos ler até o 16, glória a Deus. Mateus 5:13, Evangelho de Jesus Cristo, uma porção de vida, de sentido, uma medida de vitória para a tua vida em nome de Jesus nessa manhã. Aquilo que Deus deseja fazer, Ele vai fazer, mas para isso tem sempre a nossa parte. Você encontrou? O verso 13 da palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos e todas que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao seu Pai que está nos céus. Amém? Tem um recado aqui para você, tem um caminho. Senta no teu lugar, porque o Senhor é Deus, Ele é bom e Ele está aqui nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Mas uma das coisas que me encantam em Jesus, bom, na verdade tudo nele me encanta, né? Mas algo que me chama muita atenção, é como com Ele tudo é muito esclarecido, né? Não sei se você percebe isso. Com Ele tudo é muito claro. Deus se preocupa com os mínimos detalhes, com as minúcias daquilo que Ele espera de nós. É muito interessante. Quarta-feira isso ficou muito claro para mim. Quarta-feira eu estava meditando, e se você ler a palavra atentamente, você vai ver que ela responde todas as dúvidas, os questionamentos que surgem, ela mesma responde. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, o apóstolo Paulo diz que Deus não é um Deus de confusão. Onde Ele está, não há confusão. Por isso, por não ser e por não ter confusão, sempre Ele se preocupa e que não haja entre nós más interpretações. Deus tem essa preocupação. Pessoas podem querer deturpar, mas se você estiver disposto a ouvir o Senhor atentamente, você nunca vai ser enganado. Você nunca vai ser enganada. Se você estiver disposto, você vai ver que a palavra de Deus é tão rica, a palavra de Deus é tão cristalina, e você vai saber exatamente o que Deus espera de você. Não tem engano aqui. Essa é a minha, eu estou dizendo, essa é a minha sensação quando eu caminho no Evangelho desse ano. Porque nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus, e assim nós já ouvimos hoje, o Senhor prometeu um novo tempo diante de nós. Nós já temos refletido sobre isso. Ele já nos alertou sobre aquilo que pode nos impedir disso. Mas mais, Ele já abriu portas desse novo momento e nos chamou para segui-lo. Está diante de vocês, venham, eu quero andar adiante de vocês. Eu quero adiante de vocês. E o Senhor te conclamou a se arrepender do que sempre foi, do que já passou. Por quê? Porque Ele quer estabelecer algo novo precisa acontecer na nossa vida, algo diferente precisa ser iniciado. E hoje, se ainda paira no nosso coração alguma dúvida sobre como será isso, ou se ainda tem no nosso coração a dúvida sobre quem somos nós diante desse plano, ou do que Deus espera durante a nossa caminhada, a nossa jornada, o que Ele espera de nós, não vai ter dúvida. Sabe por quê? Porque o Senhor está aqui nessa manhã, Ele vai esclarecer tintim por tintim. Ele está aqui para encher o teu coração de tudo que tem né? Em nome de Jesus. Eu fico impressionado porque a presença dEle no nosso meio é como uma luz acesa que revela, e revelando, acendendo, nós podemos enxergar tudo que nós precisamos saber. Porque povo de Deus não é povo desinformado. Jamais. Deus não gosta de improvisos. Deus se agrada de planejamentos. Ele não coloca você diante de um ano, vamos vendo aí o que vai ser. Não.
Ele vem e ele já planeja tudo. Deus é maravilhoso. E que alegria que dá aqui dentro de mim ver o Senhor planejando o teu ano com tanto carinho, com tanto cuidado, com tanto amor. E eu queria dizer para você, pessoas que andam atrás de Jesus, mas não sabem exatamente o que é que estão fazendo, isso é um problema. Pessoas que andam atrás de Jesus, mas não sabem por que estão seguindo, acabam desistindo no meio da caminhada. É isso que é desistir. É tudo que ele não quer. Tudo que ele não quer. Então veja, depois que Jesus foi tentado no deserto, nós vimos aqui que ele voltou para Galiléia e ele chamou seus primeiros discípulos para segui-lo, né? Nós já meditamos sobre isso. A palavra diz que Jesus então percorria toda a região da Galiléia, ensinando, pregando o evangelho do reino, curando um monte de enfermidades diferentes. E a palavra de Deus diz que as notícias sobre ele iam se espalhando. De sorte que até na Síria vinha gente de muitos lugares. A Bíblia diz que muitas multidões começaram a segui-lo, vinda de muitas regiões diferentes. Vai percebendo um movimento que vai começando a acontecer, e por isso Jesus sente no seu coração uma necessidade muito grande de ensinar mais ainda, ensinar esse povo. Eu tenho que mostrar para eles, eu tenho que esclarecer as coisas, eu tenho que deixar tudo muito claro. E com isso, ele decide pregar o maior, o mais elaborado, o mais amplo sermão que já foi pregado na terra, o Sermão da Montanha. Tão famoso. Ele decidiu pregar o sermão. Nós já vimos os primeiros ensinamentos desse sermão no primeiro culto desse ano, no dia 7, com a nossa irmã Nayane, e ela deixou muito claro que está sim no coração do Senhor. Ele está preocupado com a nossa felicidade, você já entendeu isso, mas na sequência, o Senhor continua pregando, ministrando, para aclarar as ideias daqueles que estavam ali querendo segui-lo. Aqui é a preocupação do Senhor neste momento, porque as pessoas não podem fazer isso enganadas, para depois dizer, eu não sabia que era assim. Você não pode começar a andar, eu não achei que se tivesse que vir para a igreja eu precisaria me envolver com isso. Não, ele não deixa as coisas no escuro, não tem engano, não tem confusão, não tem dúvida. Jesus esclarece exatamente o que está no coração dele sobre quem somos e o que ele espera de cada um de nós que aceitamos segui-lo. Tem alguém aqui nessa manhã que aceitou seguir Jesus? Tem alguém aqui nessa manhã que aceitou seguir Jesus? Então entenda que Jesus não quer ninguém seguindo sem saber como, nem porquê, nem para quê. Observe, porque nós não podemos parar a caminhada no meio do caminho. Isso jamais. Jesus não deseja ser adorado por um povo que faz isso sem consciência do que está fazendo, sem saber exatamente as razões da sua adoração. Por isso Jesus pregou no seu sermão, o quê? Vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Eu quero que isso seja compreendido. Vocês são, não é você é. Vocês são. Por quê? Porque você foi chamado. E a razão é que o Senhor decidiu chamar pessoas para segui-lo. O Senhor não quis fazer a obra que o Pai confiou a ele sozinho, porque sozinho ninguém é nada no reino de Deus. Por isso vocês são. É um povo aqui. São atitudes. É um ajuntamento de pessoas. Agora eu quero que você observe a clareza dessa pregação e a preocupação que move o coração dele. Primeiro ele diz, quem somos nós, para depois dizer o que nós temos que fazer. O que sou eu no coração do Senhor? Sal da terra. O que é que eu tenho que fazer? Ser a luz desse mundo. Você vai entender isso hoje em nome de Jesus, amém? Veja como ele ilumina as coisas. Antes de fazer algo para Deus, nós temos que ser o que Ele espera. Vou repetir. Antes de querer fazer algo para Deus, não adianta fazer. Antes, nós temos que ser o que Ele espera. Isso é muito importante. Aliás, nessa caminhada de vida, eu só posso fazer algo para Ele se aceitar ser o que Ele espera de mim. Senão eu não vou estar fazendo para Ele, eu posso estar fazendo para quem for para mim e para os outros. Portanto, a primeira coisa que Jesus deseja nos dar nessa manhã, para nós que desejamos segui-los, conscientes do que nós estamos fazendo, para que não haja dúvidas e depois a gente ficar dizendo que não sabia, que não esperava, é que Ele deseja que nós sejamos sal da terra. E uma pergunta pertinente aqui, o que é que Jesus está querendo dizer com isso, pelo amor de Deus? Né? Nós chegamos aqui na sexta-feira, a irmã viu uns pacotes de sal e falou, o que vai acontecer? Vai ter descarrego aqui? Eu falei, tomara. Vou jogar pacote de sal de 1 quilo fechado na igreja essa semana para ver se descarrega o trem.
O que é que Jesus quer dizer com isso? E eu respondo, ele está querendo dizer isso mesmo, que eu e você temos que ser sal na terra que nós vivemos. Como assim? Bom, sal é um dos ingredientes mais antigos usados pela humanidade. Quero que você entenda aqui talvez o que vai no coração do Senhor, e muito especialmente em Israel, porque Israel tem talvez o maior depósito de sal concentrado do mundo, enorme, que é o tal do Mar Morto, né? Quem conhece Israel sabe que é um grande lago chamado de Morto, porque a quantidade de sal que tem naquele lago é tão grande que não consegue quase nascer nada. É muito sal acumulado num lugar só, quer dizer, é tão absurdo que parece que não tem vida. Se você for nas margens do mar, você vai ver rochas, pedras enormes, cristalizadas, pedra de sal. É impressionante. No tempo de Jesus, e em Israel especificamente, sal não era novidade, sal tinha e era farto. Eles tinham aquilo sobrando. E eu fico pensando assim, quem aqui nessa manhã gosta do bacon que vem no ovo que a gente serve aqui? Tem alguém aqui que gosta de bacon? Hã? Não ouvi nenhum glória a Deus, caramba. Gente, eu estou falando de bacon, não estou falando de qualquer coisa. Quem não gosta de bacon, deixa eu perguntar. Quem gosta de bacalhau aqui? Gosta de bacalhau? Eita Deus, um bacalhau com batata, maravilhoso. Se não gosta de bacalhau, deixa eu perguntar. Quem aqui é só arroz, mas tem alguém aqui que gosta de um bom jabá? Nossa irmã Denise deu um para nós dois, uma boa carne seca. Pois é, aqui, esses alimentos são preparados à base de sal, não é? Isso são resquícios da prática de um tempo em que não tinha geladeira. Nós recebemos isso e estamos usando isso até hoje, mesmo tendo geladeira. Por isso, para não deteriorar o alimento, a carne, fazer o quê? Salgava. Eu quero que você entenda que não o sal, mas o que está no coração de Jesus a teu respeito. Não só a carne, mas o peixe, por exemplo. Se você pescasse um peixe numa região lá nórdica, lá no norte do planeta, por exemplo, na Groenlândia, na Finlândia, lá tem neve. Possivelmente aquele peixe que você pescou naquele lugar tão gelado ia durar alguns dias para você comer, não tem problema. Mas imagina pescar uma tilápia no mar da Galileia, num calorão daquele. Se você pescou hoje, se não comer até amanhã, perdeu, apodreceu, não é não? Lá tem um restaurante que diz que serve a tilápia de Pedro, que é a tilápia que Pedro pegou, né? Se você não comer aquela tilápia no outro dia, naquele calor, apodreceu, perdeu. O que você faz para não estragar rápido? Para não estragar o peixe? Põe sal nele, que ele não vai estragar, ele dura meses. Então presta atenção. Uma primeira e grande característica do sal é que ele preserva a carne da corrupção. Ele retarda a deterioração da carne. Ela não apodrece. Porque a carne livre, leve, solta, jogada em algum lugar, abandonada a si mesmo, uma carne pensando só em si mesma, logo perde o seu frescor e deteriora. Mas o sal preserva e impede a sua corrupção. Entende isso? Entende isso? Isso é muito importante. Mas tem uma segunda característica aqui que, com quase certeza, explica porque Jesus disse que eu tenho que ser sal. É que o sal, ele realça o sabor das coisas. Jesus usava analogias com coisas da nossa vida. Ele pregava sobre o pão, a luz, o sal, o peixe, a uva. Ele não pregava sobre filosofia, ele pregava sobre as coisas que você come. Sobre o sal, ele realça o sabor das coisas. Veja, você já comeu algum feijão sem sal? Outro dia eu fiz feijão e esqueci de pôr sal. Estou ficando velho, né, Ney? Você já comeu feijão sem sal? Dá para ser mais sem graça? Deve ser horrível ser hipertenso, né? Porque come sem sal. É um negócio sem graça. O sal muda. O sal realça o sabor das coisas, torna o alimento mais apetitoso, torna ele mais agradável. Mas tem uma terceira característica que eu quero trazer para você, que impulsionou Jesus na sua pregação, é que o sal provoca sede nas pessoas. Presta atenção aqui, o sal tem capacidade de provocar sede. Quando você come algo com sal, você quer sempre beber algo. Por quê? Porque você fica com sede. Vai construindo aqui o coração do Senhor, pregando a palavra da vida para você nessa manhã. Entenda isso. Se para seguirmos Jesus de perto, nós temos que saber quem somos nós, entenda que Ele quer que os seus seguidores e seguidoras sejam o sal da terra. Como? Sim, nós somos chamados para salgar o mundo que nós vivemos, para salgar este mundo. Ele não quer fazer isso sozinho, e por isso chamou a mim e a você para participar de um projeto de salvação, a salvação que Deus tem para a terra, preservando os valores que Ele criou, ajudando na obra de Deus para que a vida não se deteriore. Nós somos chamados a reprimir todo o mal que está neste mundo, eu e você. Em meio a tanta violência, há tanta notícia ruim, falta de amor,
nesse lugar cheio de tristeza, que as pessoas estão perdendo as referências do que é uma vida digna, do que como é que pode construir uma vida decente, uma vida feliz. O Deus da nossa salvação chamou para caminhar com Ele um povo que vai ajudar a salvar, preservando os seus valores aqui na terra. Meu irmão, você não é todo mundo. Aliás, eu queria dizer para você, você nem se parece com todo mundo. Você é alguém diferente, porque você preserva o que Deus entende de vida. Você preserva o que Deus entende de relacionamento, de casamento, o que Deus entende de ser humano, de valores, de princípio. O que para Deus é felicidade, você preserva. Na tua mão não estraga não, porque você é sal. Eu e você somos chamados para seguir Jesus. E quem aceita segui-lo, realça o sabor da vida. Quem aceita segui-lo, melhora a vida das pessoas que encontra no seu caminhar. Quem aceita seguir Jesus, quando as pessoas encontram, entende algo diferente. Porque eu quero dizer para você, o mundo anda um tanto quanto cansado, querido. Por quê? Porque o pecado cansa. O mundo anda um tanto cansado porque o pecado escraviza. O individualismo esgota. Fazer tudo sozinho é muito desgastante. A ansiedade é grande, o vazio das almas é assustador. E no meio de tanta falta de sentido, Deus conta com um povo que é sal. E porque é sal da terra, esse povo dá sabor, esse povo dá dignidade, valoriza, melhora a vida das pessoas que encontram no seu caminhar, meu irmão, em nome de Jesus. Para quem estava aqui quarta-feira, interessante que você não é água com açúcar, não, você é sal. Você entende isso, sim ou não? Importante demais. Tem um Deus aqui neste lugar te chamando. E Ele diz hoje que você está sendo parecido mais com... Tem um potinho, uma pitadinha de sal nesse mundo. Isso é você, em nome de Jesus, amém? Ele espera isso de você. De sorte que todos e todas que cruzarem o seu caminho, nesse ano, vão olhar para você e sentir uma sede danada de entender e conhecer esse seu Deus, esse Deus que você serve. Sede. As pessoas precisam olhar para você. Meu irmão, minha irmã, presta atenção, você é sal da terra. Eu quero profetizar que todo mundo que cruzar o teu caminho nesse ano vai entender que vida com Deus é vida de deleites. Vida de deleites. Presta atenção aqui, não é qualquer coisa não. As pessoas vão ter que olhar para você e entender que viver com Deus vale a pena, que ter optado pelo Senhor é bom. Quem cruzar o teu caminho vai entender que só na presença de Deus ela vai conseguir viver plenamente com alegria. Em nome de Jesus, como diz o Salmo 16, versículo 11: Tu me farás conhecer o caminho da vida, porque há alegria plena na tua presença e delícias perpetuamente na tua frente, Senhor, em nome de Jesus. As pessoas vão ver isso, elas precisam saber disso. E eu fico vendo aquele crente ali, por que esse crente é tão feliz? Nossa, o preço do arroz está tão caro e ele rindo. O mundo está tão vazio de sentido, meus irmãos. O mundo está tão sem princípios, lógico, as pessoas não querem saber de Deus. As pessoas não estão interessadas em saber. E você sabe de onde virá esse desejo delas? Da onde? Da sua vida. Você tem que entender a missão que está sobre nós, que o Senhor, da sua vida. É sua vida na presença do Senhor que vai despertar a sede das pessoas pelo Deus que você serve. É um compromisso. Povo de Deus, como sal, se insere. Povo de Deus como o sal se infiltra, e assim provoca sede nas pessoas de conhecer Deus. Povo de Deus não é povo de Deus dentro da igreja. Entenda porque o Senhor tem falado esse ano, essas semanas, que nós temos que ser relevantes no mundo que a gente vive. Ele está nos chamando a essa relevância. É importante isso no coração de Deus. Sem você, o mundo que você vive se tornaria um lugar insuportável e seco de viver. Para Deus é isso que você é. Para Deus, no coração de Deus, o mundo que você vive, você que é um servo, uma serva de Deus, o mundo seria uma sequidão. E essa sequidão será saciada, não por você mesmo, sabe por quê? Porque você é sal. Sal não sacia a sede de ninguém. Vai ser saciada, porque as pessoas vão olhar para a tua vida e vão ter sede de buscar o Deus que você serve em nome de Jesus. Porque você é sal. Amém? Em nome de Jesus. Isso é um chamado. Isso é um chamado do Senhor. Compreende isso? Então presta atenção. O Senhor está nos chamando hoje para salgar a terra onde caminhamos com Ele. Nós somos chamados a participar do projeto de salvação. Como? Preservando os valores da vida que Deus espera, ajudando na obra de Deus para que a vida não se deteriore, melhorando e valorizando a vida das pessoas, fazendo todo mundo ficar com a sede danada do teu Deus. Amém? Isso é muito importante. Agora, presta atenção aqui. Nessa analogia de Jesus, maravilhosa,
ele está querendo dizer quem somos nós. E nessa analogia ele diz que se nós não quisermos salgar a terra, sabe para que a gente serve? Para nada. Palavras de Jesus: mas se o sal perder o seu sabor, se tornar insípido, como restaurar isso? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. É o que estou achando? Jesus está dizendo. E eu quero que você entre nisso comigo, porque é interessante nessa fala, que ele deixa muito claro, é que se o sal pode perder a sua capacidade de salgar, sim ou não? Jesus está dizendo isso. Da mesma forma, nós também podemos perder essa capacidade de salgar. E assim, o que nós recebemos da parte de Deus, o que você recebeu, a salvação, o cuidado, o amor, aquilo que Ele já te deu, pode ser afetado sim, pode ser comprometido sim. Não é plano de Deus que ninguém se perca não, mas Ele veio, Ele já abriu as portas de um novo tempo e tem chamado homens e mulheres para segui-lo. Hoje o Senhor nos ensina que nós temos que nos envolver com os planos de salvação de Deus. Entretanto, se nós não estivermos muito atentos, nós podemos comprometer esse chamado. É isso que preocupa Jesus aqui, porque se o sal perder o seu sabor, algumas traduções dizem, se ele se tornar insípido, o que é isso? Se ele perder a sua capacidade de salgar, se a sua vida não participar do plano de salvação, se você não salgar, se você não ajudar a vida a não deteriorar, se você não ajudar a vida a melhorar, se não despertar nas pessoas a vontade por Deus, a sua vida para nada serve. Para Deus. Às vezes serve para você, mas para Ele não serve. Para nada serve. Não faz diferença no mundo, não é relevante para as pessoas, não muda o mundo que vive. Para Deus muda o que é nada. Observe que o Senhor está atento a cada um de nós. Ele tem olhos para nós. Por quê? Porque Ele conta conosco, sim ou não. Ele não quer fazer nada sozinho. Você aprendeu semana passada? Ele conta conosco, por isso que Ele está atento. Então por isso a nossa missão, meu irmão, minha irmã, aqui não pode ser insossa. Veja, o nosso testemunho, a nossa adoração não pode ser insossa, não pode ser sem o Espírito de Deus. Lembra outro dia aqui? Não pode ser. O nosso testemunho de vida não pode ser desinteressante. O que nós temos para oferecer para as pessoas lá fora não pode ser tedioso, monótono, sem graça, não. Tem que ser temperado, e muito bem temperado, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz muito interessante, o apóstolo Paulo diz à igreja de Colossenses, no capítulo 4, versículo 5, vejam isso. Ele diz assim, ó: sejam sábios, povo de Deus, quanto à sua maneira de viver, não dentro da igreja, quanto à sua maneira de viver para com os lá de fora. Paulo, aproveitando ao máximo cada oportunidade, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que vocês saibam como responder a cada um que está lá fora. Veja isso, que maravilhoso. Portanto, quer dizer, nós temos que salgar a vida de quem é lá de fora, mas na medida, sendo sábio com o que não são daqui de dentro. Presta atenção em nome de Jesus, meu irmão. Nossas palavras, a nossa vida precisa ser temperada, precisa ser na medida, precisa ser equilibrada. Sal demais estraga a comida, sal de menos não serve porque ninguém quer comer, porque é insosso, porque não tem graça, fica ruim. Crente que não faz diferença na vida dos outros lá fora, crente sem sal, não sei se pode ser chamado de crente, porque o Senhor não é com ele. Da mesma forma, quando a gente é crente demais, crente bitolado, crente fundamentalista, salgado demais, de Deus apontado para os outros que estão lá fora, querendo julgar, falando da vida dos outros, não serve para o reino, não serve. Equilíbrio, nem de mais nem de menos. Percebe aqui que importante? O chamado é esse, o chamado é para sermos, não podemos ser inconvenientes, não de mais nem de menos, nada de mais nem de menos, no ponto. Se uma carne é salgada demais, você come a carne, você não sente o gosto da carne, só do sal, sim ou não? É aquilo que não serve para o Senhor. Presta atenção, as pessoas não podem olhar para o teu Deus e sentir o teu amargo salgado na boca, elas têm que sentir o teu Deus, por isso você tem equilíbrio. Se eu sou sem sal, ou se eu sou salgado demais, eu sou desequilibrado, e as pessoas não vão receber o Deus que me salvou, eles não vão querer o teu Deus, amém? Isso é muito importante, na medida, com equilíbrio, com amor, com respeito, em tudo que é diferente, é relevante, e faz a vida melhorar. Aonde você estiver, a vida vai ser melhor em nome de Jesus. É isso que você é para o Senhor, amém? Mas veja, esse Jesus que é detalhista, que é claro, eu queria dizer para você, além de dizer quem somos nós, ele prega para nos ensinar o que nós temos que fazer.
Você entendeu quem é você? E o que eu tenho que fazer? Verso 14, vocês são a luz do mundo. Segunda pergunta aqui, também, que continua pertinente, é o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Vocês são a luz do mundo. O que você está querendo dizer com isso? Para a Bíblia, é importante saber que luz só tem uma origem e um propósito. Não tem dois. A Bíblia só tem uma origem e um propósito. Jesus veio na terra com um propósito. E ele é uma coisa. Presta atenção aqui. É importante você, na criação de Deus, Gênesis 1, diz que as trevas cobriam a face do abismo. Ou seja, a terra era um caos, ela era escura. E diante dessa escuridão, veio Deus e disse o quê? A primeira coisa, haja luz. E houve luz. E quando houve luz, quando foi acesa a luz, tudo pode ser constatado e organizado. Porque quando uma luz é acesa, tudo fica claro, sim ou não, tudo é revelado. Você consegue ver as coisas no escuro? Não. Para você ver, precisa ir no interruptor, acender lá. Agora sei onde é que está. Estava procurando meu chinelo, está ali. Acendeu a luz, eu vi. Foi revelado. Luz serve para revelar. Então, se eu quero dizer que o ser humano criado por Deus é luz, pastor? E eu queria dizer para você, acho que não. Acho que não. Por que eu disse que o ser humano criado por Deus não é luz? Porque João 1, verso 8 e 9 diz assim, e ele está falando aqui sobre João Batista. Presta atenção na palavra. Ele próprio, João, não era luz, mas ele veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os seres humanos. No Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, aí Jesus disse, eu é que sou a luz do mundo, quem me segue nunca estará em trevas, mas terá a luz da vida. No mesmo Evangelho de João capítulo 9, versículo 5, Jesus diz, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. No Evangelho de João capítulo 12, versículo 45 diz assim, quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Significa, presta atenção, que luz tem uma única origem. Luz tem uma única origem no céu, e uma única função muito clara, qual? Iluminar. Iluminar para quê? Para revelar, para acender, para dissipar as trevas, para que todo mundo veja e reconheça. Luz é isso. Jesus é a luz do mundo. E ele é por quê? Porque Jesus revela o Pai. Por isso em João 14, 9 ele diz, quem vê a mim, vê o quê? Vê a Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu estou aqui para iluminar, para revelar quem é Ele. Você entende isso, sim ou não? Jesus é a luz que ilumina e revela a Deus. Por quê? Por quê? Porque em João 1,18 diz que ninguém jamais viu Deus. Até aquele momento, ninguém jamais tinha visto Deus. Mas Jesus, o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido, diz a Bíblia. Olha isso, que extraordinário. Luz vem de onde? Do céu. E ela vem para quê? Para revelar. Jesus veio, ele é a luz do mundo, ele veio para quê? Para tornar conhecido Deus, porque ninguém conhecia, e por isso vivia em trevas, ninguém sabia que era Deus. Estava ali a luz, para revelar quem ele era. 1 João 4,12 diz que ninguém jamais viu a Deus, porque Deus é Espírito. Não viu, mas Deus quis que você ouvisse. Não viu, mas Deus queria que as pessoas ouvissem, e por isso ele desejou, para ser visto, acender uma luz, para se revelar ao mundo que andava em trevas e sob a sombra da morte. Deus nos deu Jesus Cristo, e com isso toda a humanidade pôde ver a Deus, porque a luz do mundo estava ali para revelar quem era Deus. Luz só tem uma origem e só tem uma função: revelar. Você não acende uma luz porque é legal, você acende uma luz porque você quer ver as coisas. Percebe isso? Veja, porque pela mesma razão eu e você fomos chamados. Porque há 2000 anos atrás Jesus veio, e ele era a luz do mundo, ele revelou Deus para o mundo, e depois ele voltou aos céus, e ele fez o quê? Ele nos chamou, meus irmãos, ele constituiu a igreja, minhas irmãs, para que nós também pudéssemos revelar Deus para todo mundo, para todas as nações, para todas as gerações. Quem? Eu e você. Quem aqui está entendendo essa palavra em nome de Jesus? Revelar Deus para todas as gerações, eu e você. Você é luz, meu irmão. Você é luz, minha irmã. Nós temos que tomar posse disso, porque se o povo de Deus não tomar posse disso, não adianta fazer nada para Deus. Nós somos luz, meu irmão. Sobre você tem a mesma responsabilidade que estava sobre Jesus. Qual? Revelar a Deus para o mundo, ao Deus que nos salvou para as pessoas.
Compreende isso, sim ou não? Você fica triste quando a palavra de Deus te chama para a responsabilidade? Fica? Fica não, é a palavra de Deus. Essa é a nossa função, essa é a razão da tua existência. Você quer ser pleno, você quer ser cheio, você quer ser feliz. Tenha sentido aqui dentro, seja o que Deus te fez para ser. Brilhe, porque você vai ter sentido, é a razão de você existir. Por isso que Jesus diz na leitura de hoje, no verso 16 do Evangelho: da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Entende isso? Brilhe a luz de vocês diante das pessoas, para que elas possam ver o que Deus pode fazer na vida de alguém. Como é que eles vão ver Deus? Olhando, não vão ver, porque é Espírito. Mas pode olhar aqui que você vai ver. Pode olhar aqui que você vai entender o que Deus pode fazer. Quem? Você, eu, nós, povo de Deus, amém? Isso é muito importante. E você vai falar: Jesus, eu estou caminhando contigo. Eu quero viver a novidade de vida que o Senhor tem preparado para a minha vida nesse ano. Esse ano eu quero vencer, Jesus. Esse ano vai ser diferente, eu vou vencer. E eu já entendi que eu sou o sal do mundo, mas o que é que eu tenho que fazer? E o Senhor vai dizer para você: ilumine e revele Deus para o mundo que você vive. Ilumine, mas o mundo é tão grande. Ilumine e revele Deus na tua casa. Ilumine e revele Deus no teu trabalho. Ilumine e revele Deus na tua escola. Ilumine e revele Deus no teu vizinho, na tua academia. Meu irmão, você precisa agir. Minha irmã, nós temos que agir, sabe por quê? Porque se o sal só é sal quando salga, luz só é luz quando ilumina, porque senão não é. Por isso Jesus pregou no verso 14 e 15: não se pode construir uma cidade construída em cima do monte e esconder ela, porque ela está no lugar que todo mundo vê. E ele vai dizer: não se acende uma lâmpada, uma lamparina e coloca debaixo de uma vasilha de farinha, bota em um pote. Ao contrário, coloca a lamparina num lugar apropriado, e assim lá ela pode iluminar todo mundo que está na minha casa. Que lamparina é essa? Eu estou olhando para 150 nessa manhã, ou mais, sei lá. Lamparinas. E você não pode, percebe aqui o que está no coração de Deus? Tem coisa mais triste do que uma vida escura? Às vezes a gente olha para a pessoa, é uma escuridão, né? É uma falta de razão, de vontade de viver. É uma falta de desejo, é uma falta de alegria. Tem coisa mais triste? Tem uma coisa mais triste do que uma casa sem luz, que você não enxerga nada, que você não acha nada? É triste. Pois é, o mundo sem Jesus é uma escuridão. Eu não sei se você entende isso. As pessoas não se dão conta disso. Sem Ele as trevas cobrem a face do abismo. Sem Jesus o caos, a bagunça, a desordem, o desrespeito reina, e a vida das pessoas é um buraco enorme, meu irmão. Sem Jesus o mundo é um lugar vazio, enorme. Por isso você precisa iluminar para revelar Jesus para as pessoas. O que nós estamos fazendo aqui? Vou para a igreja esse ano porque eu quero trocar de carro, pastor. Eu determino em nome de Jesus que eu vou ganhar mais dinheiro esse ano. Tá bom, e eu acho que vai. Eu acho que vai, sinceramente, conhecendo o Deus que eu quero, Ele vai te dar uma Ferrari. Mas entenda que você não veio para cá para isso. Você veio para cá para aprender a brilhar em nome de Jesus. Você veio para cá para aprender a iluminar o Deus que você serve. Você entende isso, sim ou não? Porque o mundo continua no caos. Querido, Jesus Cristo é a luz do mundo, e essa luz existe para revelar Deus. Ele é a luz do mundo, e nós que estamos seguindo Ele de pertinho. Imagina você andando atrás de um holofote imenso, de tanta luz. Você está tão perto dele que você também é luz. O seu rosto brilha. Lembra Moisés descendo do monte, depois de olhar face a face? Ele voltou brilhando, com o rosto brilhando. Jesus disse que essa luz não existe, que existe em nós, ela não é luz se ela ficar escondida. Ela não é luz, ao contrário, essa luz tem que ser erguida. Presta atenção aqui. Ela não é luz se ela ficar em segredo, secreta, escondidinho. Minha família sabe que eu sou crente, só ela também. Lá na igreja os irmãos acham que eu sou bem, só eles. Ao contrário, luz precisa ser divulgada, não é luz que se apaga, ao contrário. Essa luz aí que você tem que ter que ser iluminada para sempre, eternamente, em nome de Jesus. Vontade de Deus. Nós não somos chamados a praticar nossa fé de uma maneira isolada. Isso é Jesus. Nossa luz é forte, meus irmãos. Você não se dá conta. Às vezes eu olho para umas pessoas capengando, patinando, eu falo: ele não se dá conta do que tem dentro dele. Ela não se dá conta do tamanho da luz que já está à disposição dela. A nossa luz é forte, querido, sabe por quê? Porque nós estamos juntos.
Nós estamos caminhando neste lugar, pertinho da luz do mundo, a luz verdadeira que vê ao mundo, está do nosso lado, Ele tem vindo aqui, Ele tem nos preenchido, Ele tem nos iluminado, e nós somos juntos, nós somos unidos no mesmo Espírito neste lugar, e presta atenção, iluminados pelo mesmo Deus, por isso a nossa luz é forte, e por isso juntos, você não é uma luz, você é um holofote daqueles imensos estádios de futebol, isso é você, acendeu e ilumina o bairro inteiro, acendeu e ilumina a cidade inteira, porque você é forte, nós somos juntos fortes, nós somos a luz do mundo, porque sozinhos nós somos igual uma lâmpadazinha escondida ou apagadinha que não ilumina ninguém. Sozinho não dá, sozinho, quer dizer, meu irmão, a nossa tarefa não é se esconder do mundo, como diz a igreja evangélica, a nossa tarefa é agir no mundo. Eu sou santo, pastor, sabe, porque eu sou separado daqueles ali, porque eles vivem lá, eu não compacto, então eu sou santo, eu sou separado. E a pergunta que eu tenho que fazer para você, como é que eles vão entender o que é santo se você está separado, santo? Ei, santa, como é que eles vão saber o que é santo se você não vai lá na casa deles mostrar o que é santo? Nós somos santos agindo no mundo. Crente não foi iluminado pelo Senhor para se tornar um ser alienado, chato para burro, que vai na reunião de família e ninguém quer ouvir ele, porque é o tempo todo achando que é melhor que a família que não é do Senhor. Que diabo de crente é esse? Não serve para nada. Alienar é tirar. A fé é vivida no mundo, com todos os seus desafios, as suas tentações, os seus sofrimentos, as suas angústias. A fé é vivida no mundo com cruz. Não se vive o reino de Deus em outro lugar, senão no mundo. Você é luz aonde? No céu? Não precisa, lá já tem luz suficiente. Você é luz na vida das pessoas, no mundo, no bairro que você mora, na casa da tua família, que não é do Senhor. Lá é que você é luz. A fé que vem e nós temos do Senhor não é fé para ser vivida como pensava num monastério isolado no alto de uma montanha distante da realidade das pessoas, com todo respeito aos santos, mas essa santidade não serve para Deus, porque Jesus não subiu na montanha no monastério e foi lá exercer sua fé com Deus sozinho. Essa fé não serve, porque Deus não está na montanha só, Deus está no meio do povo querendo salvar. Deus está nas cidades, nas vielas, nas comunidades de gente pobre. É lá que Deus quer, porque Deus quer salvar, Deus quer salgar, Deus quer mudar a vida, Deus quer dar sabor, Deus quer que as pessoas sejam salvas. Quem é que vai? Jesus vai. Antigamente, antes de eu ser convertido, tinha uma oração que eu queria tacar a cadeira. Estava numa reunião, as pessoas vão orar, Deus, vai lá e alimenta os famintos. Eu ficava possuído com isso, porque eu falava, Deus quer alimentar os famintos, e cadê você que não estende a mão? Eu ficava doido, né? Mas Deus é bom, e Deus me trouxe luz. Você é a luz do mundo, e é no mundo que você tem que brilhar, para que as pessoas vejam Jesus Cristo. E como é que eles vão ver? Eles vão ver na sua vida, quando você brilhar, se envolvendo com a vida dos que estão lá fora, uai. Sim ou não? Você está sendo chamado esse ano para dar testemunho, para ampliar. Os ministérios estão sendo chamados a ser uma ponte até quem não conhece o Senhor, porque esse é o projeto de Deus. Eles verão Jesus Cristo na sua vida quando você brilhar, se envolvendo com eles. Quando a gente brilha, a gente impacta as pessoas. Quando a gente brilha, as pessoas olham, não tem jeito. Ligou uma luz ali, opa, o que é aquilo? É uma luz. As pessoas olham, não tem jeito. Outro dia eu ouvi um pastor interessante, num podcast desses evangélicos aí. Eu sempre escuto, tento achar alguma coisa. E eu ouvi o pastor dizendo que o que move o mundo de hoje, qual que é a lógica que movimenta as pessoas hoje? É um negócio chamado influencer. Influencer. Muda, movimenta as pessoas no mundo que nós vivemos. O que é um influencer? É alguém que influencia as pessoas. É uma palavra chique, para você não pensar nela, mas o que ele está fazendo é te influenciando, sim ou não? Então hoje em dia, pensa comigo, esses chamados influencers têm influenciado as pessoas. Eles são, a profissão deles, qual que é a sua profissão? Eu sou um influenciador. Eu sou uma influenciadora. Por isso que você fez isso na sua cara, minha filha? É, porque eu sou um influenciador. Pensa um pouco, o mundo vive a partir da influência que recebe nas redes sociais, sim ou não? Qual é o tipo de mundo que nós estamos construindo a partir desses influencers? Pensa comigo. O povo de Deus é povo sabido, povo que pensa. Qual é o mundo que nós estamos incluindo? Quais são os valores que estão incutindo na cabeça das pessoas? O que é que o influencer está influenciando na cabeça do seu filho de 8 anos? Quem é o ser humano a partir das influências que ele recebe no Instagram? Nós temos que entender que ser humano é aquele.
que você está vendo todo dia, 7 vezes por dia, quando não 70. Deixa eu dizer uma coisa para você, que eu aprendi, muito antes de existir internet. Milhares de anos antes de ter esse negócio chamado rede social, teve alguém que já pensou em formar uma rede de influencers. Só que essa rede de influencers seria para salvar a humanidade dela mesma. Essa rede de influenciadores seria para fazer do mundo um lugar mais justo, um lugar mais humano, um lugar com mais amor, com mais empatia, com mais dignidade, um lugar mais feliz. Deus nos chamou há 2000 anos atrás para influenciar as pessoas, e nós estamos encantados com o botox da outra. Por quê? Pode se encantar, pode aliás aplicar o botox, eu acho legal pra caramba, mas e o resto? Hein? O que as pessoas estão recebendo quando conhecem a gente? Meu irmão, minha irmã, nessa manhã o Senhor está aqui para nos chamar para segui-lo, mas de pertinho esse ano. Esse ano você não vai ficar seguindo o Senhor, Ele lá, e você já estou indo Jesus, já estou indo Jesus. Não, é andar passo com Ele aqui, ó. Onde Jesus foi, não, Ele virou, eu virei também. Ele não virou, virou, é pé a pé, é pé a pé. É um pé atrás do outro, é pisando nas pegadas dele, é pertinho, querido. E se você fizer isso, você vai ser luz para o mundo que você vive. Você vai brilhar no lado das pessoas que você estiver. Você vai brilhar na sua casa, nos lugares que você se envolve, na sua família. Essa luz vai influenciar as pessoas. Por quê? Porque você vai brilhar e vai revelar que tem um Deus na sua vida, e que isso é tudo que as pessoas precisam. É esse Deus que está comigo. Porque você fala bonito, grosso, igual locutor de futebol? Não, porque a sua vida mostra isso, porque aquilo que você se tornou mostra isso. Presta atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Eu fico pensando assim, quantos jovens não querem de jeito nenhum ir para a igreja evangélica nos dias de hoje, porque dentro de casa não tem uma luz? Ah, não tem luz para ele tomar banho, pastor? Não, não tem uma luz mostrando para ele que é bom ir para a igreja. É? Importante. A luz acesa revela a verdade. Quando você acende uma luz, não tem engano. O mundo, diz a Bíblia, jaz no maligno. Por quê? Porque o diabo é o pai da mentira. Ele é o príncipe desse mundo. O seu reino é o reino das trevas. É o reino da mentira, do engano, da escuridão. E por isso o mundo anda sem saber para onde está andando. Porque as pessoas não têm sentido na sua vida. Anda porque tem perna, mas não sabe para onde vai. Isso é não ter sentido. Nós não podemos andar sem saber para onde nós vamos. Nós sabemos para onde nós vamos. Você sabe? Nós sabemos para onde nós vamos. Nós sabemos porque tem um Deus. João 5 diz assim a palavra de Deus: a luz brilha e resplandece sobre as trevas. Deixa eu dizer uma coisa que a palavra diz: as trevas não derrotaram a luz. Sabe por quê? Porque não pode. Presta atenção, nunca se esqueça que a escuridão só existe até o momento em que a luz é acesa. Quando ela não é acesa, tem escuridão, mas basta você acender, que as trevas se dissipam na hora. Me diga um lugar onde você acende uma luz e a escuridão permanece. Não permanece, meu irmão. Presta atenção, as trevas não são mais fortes que a luz. Não tem como continuar escuro quando uma luz é acesa. Não tem como Deus não ser na tua vida. Se você é luz dentro da tua casa, se você é luz onde você estiver, Deus será contigo em nome de Jesus. Percebe o caminho aqui de vitória? Percebe o caminho do Deus que veio em nome de Jesus? Isso é muito importante. Você é luz para o mundo. Sua vida precisa indicar o caminho que as pessoas têm que andar. Você não está aqui para ser um chato que fica enfiando Jesus goela abaixo dos outros. Não adianta. De cada 10 palavras que você diz, as pessoas recebem nenhuma. Porque as pessoas não estão interessadas no que você tem a dizer, elas estão interessadas em quem você é. A gente precisa entender isso. Para Jesus é assim também. Nós temos que tomar posse disso. Nós indicamos um caminho. O nosso testemunho de vitória, você vencendo diante de Deus, vai mostrar para as pessoas que quem deu a vitória para você foi o Senhor. Então você, quando vencer diante do Senhor, você vai mostrar para as pessoas que estão lá fora, e eles vão saber que eles também precisam do Senhor para vencer, senão eles não vão. Por isso eu sempre digo, Deus não quer crente derrotado, humilhado, afundado, devendo, sem grana, Deus não quer. Porque Deus vai, não, porque Deus quer usar essa luz aí que Ele te deu, para mostrar para os outros que Ele é Deus, e Ele pode mudar uma vida. Percebe aqui? Percebe o que Deus vai fazer na tua vida? Vai salvar e vai trazer tudo que você precisa, porque você é esse luzeiro, e as pessoas têm que saber que elas precisam. Entenda, o que vai no coração do Senhor, quando Ele prega no Evangelho de hoje, dizendo que você é a luz do mundo, é isso que Ele está dizendo, para Ele, a sua vida, e a vida vem primeiro, e a maior e mais maravilhosa mensagem que você tem é a sua vida.
É o que você é. É como você vive. Presta atenção, às vezes a gente acha que a gente não sabe falar, né? Jeremias, a gente não sabe pregar, né? Mas você não entende que a sua maior pregação é você brilhando onde você estiver. É um sorriso escancarado às vezes, mostrando que Deus é maravilhoso, que Deus pode, que você mudou. Isso é pregação, meus irmãos, isso é pregação, meus irmãos, o nosso testemunho. Para Deus, vida vem antes de tudo, e você só vai fazer quando você for. Se não é, não adianta mentir, só vai fazer quando for. Faço sem sendo, Deus não recebe. Presta atenção, o exemplo é mais importante do que o falar. Isso é fundamental. Por isso, nossa irmã leu aqui um desafio enorme do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, porque ele fala: façam tudo sem murmurações, façam tudo, não fiquem discutindo, para que vocês sejam irrepreensíveis e puros, filhos e filhas de Deus, inculpáveis no meio de uma geração que é perversa e depravada, que fala demais, mas vocês brilham como estrelas nessa relação. Nesse mundo vocês brilham como estrelas. Outra versão diz: resplandeçam como luzeiros do mundo, apegando-se firmemente à palavra de Deus que produz vida. Testemunho, as pessoas têm que nos ver. Nós temos que fazer a diferença na vida delas. Por quê? Porque Deus espera isso de nós, em nome de Jesus. Amém? Ser crente é mole? Ser crente é duro, mas crente salva. Ser crente salva e é o único caminho de salvação. Portanto, hoje veio aqui alguém que sempre se preocupa em deixar tudo muito claro. Por quê? Porque luz é o que ele é. Onde ele chega, Jesus está conosco. Então não tem dúvida aqui não, tá bom? Jesus chegou, está tudo esclarecido. Luz é o que ele é. E quando uma luz é acesa, tudo fica claro. Onde a luz do mundo está, não tem dúvida, não tem obscuridades, não tem confusão, não tem incerteza, não tem murmuração, não tem discussão, não. Tudo é revelado. E hoje ele veio aqui para iluminar e dizer quem somos nós. E quem somos nós, o que temos que fazer. Quem sou eu? Você é o sal da terra. Você é o que muda a vida das pessoas. Você tempera, você preserva, você dá sede para as pessoas. O que nós temos que fazer? O que eu tenho que fazer, pastor? Você é a luz desse mundo. Por isso você tem que iluminar para as pessoas verem Deus. Você tem que iluminar para revelar Deus. Por isso você tem que brilhar. Como disse a Denise aqui, não para o seu ego, mas quando você brilha, o Senhor é visto. Porque em tudo que você faz, você dá glória a Deus. Amém? E eu quero dizer para você, este lugar, nós podemos ser uma comunidade pequena, mas no coração de Deus jamais nós vamos ser irrelevantes. Nunca nós vamos ser irrelevantes nos planos de Deus. Muito pelo contrário. Para Ele nós somos influencers. Influenciamos as pessoas a entender o que é vida de verdade. Amém? Influenciamos as pessoas a entender o que é vida plena, o que é vida abundante. E isso tudo só existe na presença do Espírito Santo de Deus. Entende isso? Com Jesus ao seu lado, caminhando com Ele assim de pertinho, você pode ousar esse ano. E esse ano, aliás, eu quero profetizar na sua vida. Eu profetizo que essa comunidade vai fazer a diferença na história do Riacho Grande. Eu não preciso ir para São Bernardo, para São Paulo e para o mundo, não. Eu quero que seja no Riacho Grande. Quem não mora no Riacho Grande está lascado. Não, vai ser também para quem está nos ouvindo e vendo. Que você vai ser diferença nos lugares que estiverem dispostos a olhar para nós e a nos ouvir. Amém? Nós vamos ser a diferença. Você foi chamado para salgar e brilhar. Portanto, melhore a terra. Revele Jesus para o mundo. Amém? Que amém é esse? Amém? Você topa comigo? Aqui está o segredo de mudar tudo na tua casa, na tua vida, na tua história, no seu sonho. Topa comigo, então não aceite uma vidinha qualquer, apagadinha, sem gosto, insossa, uma comida que você põe na boca. Não aceite, não vá. Viva o que Deus tem para você esse ano, em nome de Jesus, amém? Não permita que o diabo apague aquilo que Deus já acendeu. Aquilo que Jesus acendeu, porque Ele não tem esse poder, só você tem. Então eu termino dizendo para você, quer um conselho? Tempere, meu irmão, tempere, minha irmã, seja equilibrado. As pessoas têm que chegar perto de você e salivar assim: eu quero essa vida, eu quero esse casamento para mim, eu quero esse testemunho, eu quero esse sorriso, eu quero essa alegria. As pessoas têm que salivar quando chegar perto de você, elas têm que ter sede de ter a tua vida, a vida que Deus te deu. Portanto, meu desafio é brilhe, mas brilhe muito. Muito, porque foi para isso que Deus te chamou. Amém, amém. Não seja um crente 007 escondido num casulo, escondido dentro da tua igreja. Se revele para o mundo, porque Deus quer usar a tua vida, Ele vai. E aí eu quero ver quem é que pode com você, em nome de Jesus, amém? Você topa? Se você topa, eu quero que você aplaude Ele como você nunca aplaudiu. Aplauda, fica de pé, glorifique
exalte, brilhe, porque o Senhor é Deus, Ele é bom. Graças a Deus.